A história do hino 291 da harpa cristã, a mensagem da cruz. George Bernard nasceu na cidade de Youngstown, em Ohio, nos Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro de 1873. Filho de pai que trabalhava como mineiro. Ainda criança, George se mudou para o estado de Iowa, primeiro para Albia, depois para Lucas. Aos 10 anos de idade, George se converte. Desde criança, teve o desejo de se tornar um evangelista cristão, algo que foi difícil, visto que desde os 16 anos já era o responsável para sua mãe e suas 4 irmãs, isto porque seu pai morrera pouco tempo antes. Foi difícil para ele, que até a própria educação teve de cuidar. Alguns anos após, ele e sua família mudam-se para Illinois. Lá ele se casa e fixa a residência. Também ele passa a trabalhar ativamente no famoso movimento cristão chamado Exército da Salvação. Depois de um tempo, decidem sair do projeto e ingressam na Igreja Metodista Episcopal. Paralelo a isso, durante quase 20 anos trabalharam com um projeto de evangelização por todos os Estados Unidos e Canadá. Durante esse período, mudam-se novamente agora para Michigan. No final de sua vida, já reconhecido pelos seus mais de 300 hinos, ele se retira para a cidade de Reed City, até morrer aos 85 anos de idade, em 10 de outubro de 1958. Até hoje, essa última cidade possui um museu em sua homenagem. No tocante ao hino, por volta de 1912, quando George já vivia em Michigan, ele voltava de uma série de conferências evangelísticas em Michigan e em Nova York. Nesse momento, ele começa a passar por algumas provações. Isto faz com que ele comece a fazer um estudo sobre a cruz, no contexto do plano de Deus para a salvação. Nisso, ele lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 10, que diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Falando sobre seus sofrimentos, isso foi o suficiente para que ele sentisse um desejo em escrever um hino sobre o tema. O mais interessante disso é que o hino não foi escrito de uma só vez, mas aos poucos. Isso porque sempre havia a necessidade de interromper o trabalho para fazer os trabalhos evangelísticos. Essa situação proporcionou a George ter uma visão mais profunda da cruz e seu significado. O hino já estava quase pronto, mas faltava o grande finale. Para tanto, foi à igreja de um amigo, o reverendo Bostwick, para participar de uma série de cultos de avivamento. Isso foi mais que o suficiente para que ele pudesse concluir o hino, que fora tão cuidadosamente elaborado. No dia 7 de junho de 1913, ele apresentou o hino em uma conferência em Pokagon, por um coral de 5 vozes e violão. Foi publicada em 1915, sendo bastante difundida por 2 pessoas, Homer Rodrive, que inclusive comprou os direitos da canção por $500, e por Virginia Eicher, que foi a primeira a gravar a canção 6 anos mais tarde. Quando George tinha seu hino pronto, ele procurou o mesmo reverendo Bostwick e sua esposa para contar a eles o novo texto. Convidaram-no para um jantar. Enquanto a esposa estava fazendo o jantar, atarefada na cozinha, ele falou a eles sobre o hino. A esposa estava inicialmente mais preocupada em fazer o jantar do que no hino. Enquanto ele cantava o hino de forma calma e expressiva, havia a impressão de que as verdades faladas no texto se tornavam mais evidentes, mais convincentes. Foi algo tão impactante que o jantar foi simplesmente esquecido. Após o último acorde, um silêncio comoveu o lugar. Foi um momento em que Deus permitiu a eles experimentar uma nova sensação mais profunda sobre a cruz. Foi o suficiente para que a senhora Bostwick, com emoção, pedisse a George que ele lhe concedesse o privilégio de custear as despesas da primeira impressão do hino. Hoje,
traduzido para várias línguas, sua trajetória nos faz despertar para o grande amor de Deus, que é manifestado em nosso meio de forma maravilhosa, graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como o próprio George disse, a cruz é mais do que um mero símbolo religioso, é o coração do Evangelho. Em tempos difíceis, devemos olhar para a cruz. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.